Tá. Então, voltando aqui ao raciocínio aqui do futebol, do futebol feminino. Então, é a mesma coisa, são as mesmas regras, é um esporte moderno, tá bom? Porque tem aparatos tecnológicos, tem regras atualizadas. Porém, isso é uma questão cultural de valorização, tá? Eu citei aí a Marta na nossa aula anterior, no bloco anterior da aula, e ela, por exemplo, está querendo mudar essa nacionalidade em detrimento da valorização, porque não acontece no nosso país. Realmente o futebol feminino, é claro, isso acontece em todo o globo terrestre, só que tem países que acontecem menos, tá? Eu ainda não vi o Campeonato Brasileiro Feminino, o Campeonato Cearense Feminino, se tem, desculpa, mas é porque se não chegou a mim é porque não tem repercussão. E é claro, pense nesse aspecto, quando não tem repercussão não gera renda. Não gerando renda, cai-se o interesse, tá? Então é tudo um jogo de interesses, ok? Kleber, Oi. essa parte aí do futebol feminino, hoje em dia, Hum. todos os 20 clubes que tem na Série A do Brasileirão são obrigados a ter é, o futebol feminino, entendeu? Um time feminino. É obrigatório ter todos os times da Série A do Brasileirão. Quem falou foi João Vitor, foi? Foi. Foi. Pronto, Porque beleza, João também, Vitor. se não tiver valorização, 20 clubes da Série A, Hum. disputa o Campeonato Brasileiro hoje, todos têm que ter um time com categoria feminina. Nem que seja o sub-18, ou o adulto, uma categoria abaixo. Se não tiver, Então vamos olhar aí, ó. praticamente É muito não importante existe. essa questão aí que vocês levantaram, viu? Eu achei bem legal, tá? Vocês estão antenados. A palavra que o João Vitor colocou aí foi obrigado. O que é uma obrigação? Se fizer, vai ter vantagem. Se não fizer, vai ter sanções. Até o entendimento que eu compreendo a partir da sua fala, né? Porque é um aspecto que eu não estudei a fundo ainda. Seria uma obrigação. Então, todo time que você colocou foi da Série A, não foi isso? Tem que ter um time feminino. Tá, beleza. Vocês já assistiram transmissão online desses jogos aí? Ou ao vivo, assim? Assim, Fala-se. eu nunca assisti não, mas tipo, o Campeonato Cearense Feminino tem, o Brasileiro Feminino tem também, entendeu? Pois é. Essa parte ele tem. Aí vamos Mas só que lá. tipo, Não não é tem tanta tão valorização. Não é tão como o conhecido, masculino, né? né? Não é tão É. divulgado. Então, ou seja, o que é que acontece aí? O esporte, por mais que seja assim, o esporte não, o futebol, por mais que seja uma modalidade esportiva tradicional, que vem ao longo do tempo, que tem seu processo de continuidade, de evolução, tá bom? Mas ainda nós temos essa grande falha, né? Então é uma boa pergunta a se fazer e é uma boa temática que nós possamos discutir, tá? Quando a gente vai falar em quê? Em mídia. Onde é que a mídia se interessa? Por que é que ela só foca no futebol masculino? Por que é que as grandes empresas não investem também no futebol feminino? Aí o pessoal já pensa, por exemplo, será que existem tantas meninas que gostam de futebol quanto homens? Mulheres que gostam de futebol quanto homens? Será que essas mulheres vão consumir os nossos produtos igual os homens consomem? Como assim, Kleber? Uma chuteira que é parecida com a do Neymar, né? O Neymar vai lá, lança, todo mundo quer comprar. Assim também do Cristiano Ronaldo. Beleza, a nova camisa do Barcelona com o nome do Messi. Deixa eu ver aqui. Cuidado que eu estou um pouco desatualizado. Se eu disser que o Neymar estava no Barcelona, eu quase pensei. Alguém poderia, Kleber, ele não está mais no Barcelona, não. Ele foi para outro time, viu? Tá? Mas só desculpa disso aí. Então, ou seja, tá pensando nisso aí, por exemplo? Tudo isso aí é o que pode acontecer dentro do futebol. Por que é que não acontece tanta repercussão? Quantas pessoas têm uma camisa da seleção brasileira feminina de futebol com o nome Marta? Né? Então, eu acho que Não todo tem um um time, aspecto cara. da mídia volta em cima disso aí. Pode falar, viu? Não tem um time. Mas eu tenho um jogador aqui que eu acho que nem vocês já ouviram falar, que é a Amandinha. O melhor jogador de futsal do mundo, né? Brasileiro, não sabe espanhol, porque, igual você disse, que Marta tentou mudar a nacionalidade, mas ela é a melhor jogadora de futsal do mundo, feminino, o nome dela é Amandinha. Pois é, olha aí, o tanto de informação que às vezes surge numa aula que a gente pode discutir. Por que é que se não se conhece ela? Porque ela não aparece. Por que é que ela não aparece? Porque a mídia não divulga. Por que é que a mídia não divulga? Pode ter vários fatores. Um dos fatores que eu estou discutindo aqui com vocês
poderia ser o retorno econômico, tá? Um dos fatores. Pode ser preconceito também? Pode ser preconceito, tá? Para que eu coloque em todos os campos de discussão, ok? Então, isso daí são várias formas, várias perspectivas, né, de entendimento do esporte, da manifestação cultural aí do futebol, do aspecto de competição e por que é que na modalidade feminina não repercute tanto na mídia, tá? É modernizada? Sim. É modalidade tradicional também? Tem. Que a gente tem aí uma modalidade bastante antiga. Porém, o que é que acontece? Não se volta, o mundo não se volta para essas modalidades. Porque, aí também eu não posso dizer com certeza, porque senão a gente já teria encontrado aí a chave do problema. E se a gente tem um problema que você já identificou, você consegue resolver, tá? Mas eu acho que a perspectiva de entendimento é essa, em cima dessa modalidade esportiva aí, tá? Principalmente das femininas. Porque não acontece aí, como eu disse, eu acho que não cabe nem a gente tocar tanto aqui hoje, porque senão a gente se detém demais nessa parte, tá? Mas tem alguém que fazer alguma pergunta? Eu ia dizer uma coisa. Pode dizer, William. Ainda bem, porque eu pensei que você não tava me ouvindo. Tô sim, pode falar. Não, é que eu tava pensando na questão do rendimento, de as pessoas acharem que elas não vai trazer uma renda grande em relação ao financeiro e também porque acha que não dá futuro por ser mulher, né, também. Aí tem vários outros aspectos também. Pois é, por isso que eu disse, podem ser vários, né? A gente cita, por exemplo, esses aí, e até disse que poderia ser também a característica do próprio preconceito, né? Mulher jogando bola. A maioria se interessa, a maioria da galera se interessa para assistir o voleibol feminino e, de certa forma, falando aqui, aí vocês podem até tirar essa característica, quem assiste o voleibol feminino, a maioria dos homens não como é que eu posso dizer, experimentando o espetáculo do voleibol feminino, que as meninas jogam demais, são excelentes no voleibol, tá? Agora, a maioria da galera dos homens que assiste é para poder ver as meninas de short curto, né? Ver se são bonitas e tal. Então, ou seja, é todo um aspecto cultural por detrás, como eu disse. Se a gente fosse discutir isso aí, a gente levaria horas e horas, dias e dias, tá? Mas, é claro, são várias coisas que acontecem ao longo do tempo, tá? Show, agora eu senti que a galera participou mais, tá? Então, através dessa perspectiva, Kleber, nós temos aí a própria história do esporte, né? No contexto da Revolução Industrial, que era o século XVIII que eu tinha citado anteriormente no nosso primeiro bloco de aula. Então, passa-se a ter, né, os processos de esportivização, né, que seriam dos passatempos populares. Então, o futebol é um aspecto de esportivização. É um passatempo popular, né? Como assim, Kleber? Por isso que eu disse, pode ser entendimento de lazer, como também não pode. As pessoas dizem assim, no meu tempo vago eu vou assistir o jogo do Palmeiras, né? Que não tem mundial. Aí fica lá sentado, em frente à televisão, assiste o jogo e sai mais estressado do que quando se sentou lá para assistir. Então, tem lógico um negócio desse, mas é claro, perpetua ao longo do tempo, tá? Perdão aí só pela brincadeira do Palmeiras, quem for palmeirense, tá? É só para distrair mesmo. E pronto. Então, é claro, nesse contexto histórico do esporte dentro da Revolução Industrial, nós tivemos uma grande intervenção do Estado inglês nos jogos populares, tá? O esporte como fator de controle da ordem social, tá? O esporte também como fator proeminente do processo de civilização e o processo de institucionalização universal das regras dos jogos. Então, nesse mesmo período aí da história, né? Principalmente aí na própria deixa eu ver aqui, na própria civilização, né? Na Revolução Industrial, o esporte ele também teve modificações ao longo do tempo, né? Então, quando eu digo processo de institucionalização, são as instituições que surgem, tá? Por exemplo, a CBF, a FIFA, tá? Os comitês internacionais. Então, são instituições, tá? Do esporte. E cria-se, é claro, regras. Cadê o cursor? Tá.
universais, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, viu? Quer dizer que, tipo assim, porque a gente vê essas ligas inglesa, espanhola e jogos brasileiros, tipo assim, eu, pelo ponto de vista, eu acho essas ligas muito mais organizadas. Aí, o que eu tenho que uma dessas organização de ligas e tal, é pela estrutura, pelo e É, tal, que eles. Porque, tipo assim, o Brasil é um país rico, né? Ele pronto. poderia ser bem mais organizado em relação a isso. Só que das ligas eu acho bem estruturado, se for pra William, comparar. eu ia pedir só para tu poder repetir, de novo, porque aqui cortou demais, viu? Aí pode ser até uma boa contribuição para a aula, só que eu não sei se os colegas entenderam, se a minha internet tá ruim, mas eu quase não entendi nada que tu falou, viu? Ficou cortando, ficava o som vago, Tá, entendeu? tá ouvindo? Agora sim, tá limpinho. Pode continuar. Eu tava dizendo assim, que no meu ponto de vista, Hum, eu acho a liga muito organizada, a espanhola e tudo mais. A brasileira eu acho bem fraca. Aí eu queria saber se é em relação à questão do investimento financeiro, da estrutura e tudo mais, porque a gente sabe que o Brasil é rico, principalmente no futebol. Aí é bem desorganizado pra mim. pronto, ó. Dentro desse primeiro processo aqui, eu vou falar processo de institucionalização universal das regras e jogos. Me liga aí. É diferente as regras aqui do esporte brasileiro lá, por exemplo, para a Liga Europeia? Que eu saiba, não muda em nada. Todo mundo obedece à FIFA, não é? Beleza. Dentro da sua pergunta, por que é que isso acontece? Eu acho que é muito uma questão da população, tá? Quais estádios que compara o estádio brasileiro com o estádio, por exemplo, lá desses países de fora? Se você for assistir o jogo, o povo lá é quase que encostando nos jogadores, né? É bem pertinho a arquibancada. Isso no Brasil pode acontecer? Eu já essa questão disso aí, que era Hum, essa questão da torcida assistir o jogo perto. hum. Você está dizendo aqui, que eu acompanho, né? Eu gosto de assistir. É a Premier League, que é o campeonato. Os campeonatos russos também. Eu já ouvi falar na TV Gato, né? Da Sky, passa os campeonatos. Então eu acompanho os campeonatos. E você viu, eu assisti antes aí, futebol lá na Europa. Ótimo. E É só eu que tava cortando, porque eu tô falando também. Não, eu acho que tem alguém aí com o ventilador ligado, assim, bem próximo do microfone. Aí tá, por exemplo, quando liga para poder perguntar, dá esse som. Entendeu? Quem tava falando agora era o Henrique ou era o Douglas? Não, não é Douglas não, não é? era eu. Pronto, ó, tu tá com o ventilador ligado aí? Eu não. Não? Era o senhor que tava, professor, que eu vi. Não, mas ainda tá acontecendo. Eu desliguei o ventilador, ó. Essa pessoa não tá me entendendo eu falar, no caso. Tem uma hora, não só eu, acho que os demais, na hora que tu tá falando, aí fica um som, entendeu? Como Dá se pra fosse. falar, Rita, agora fala. Vá, pode falar. Não, eu sou de torcida. Não precisa. Pra mim já é questão de respeito. Porque lá na Europa, o senhor pode ver, é um clássico. Borussia Dortmund e Bayern de Munique, é o clássico do alemão mais bem visto lá. Olha se as torcidas ficam igual aqui no Brasil. Se botar um Corinthians e Palmeiras, se botar um Flamengo e Vasco, se botar um São Paulo e Santos, as torcidas que se falta se matar. Então que não tem respeito. Pra mim, a Europa, o futebol é mais bonito do que o brasileiro, e mais organizado. Por isso que, por exemplo, dentro da pergunta que o Iliane fez, né? Eu fiz até essa primeira indagação e é bom que você participou e contribuiu. Quando você compara, é até um aspecto cultural. No Brasil, se for ter um jogo, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem mais perto. Se eu não me engano, eu acho que é Ceará e Fortaleza, que é quando acontece lá não é Vozão, não sei como é o nome do estádio, não, ali de Fortaleza. Castelão, pronto. Tem que ficar a cavalaria, tropa de choque, todo mundo para andar uma briga grande lá. Por que isso? Por que o pessoal briga por, na minha concepção, besteira? Porque um placar, é claro, quem ganhou a partida é porque estava melhor em campo, conseguiu render, né?
E aí o pessoal cria-se brigas em cima disso aí, que acaba atrapalhando todo o desenvolvimento do esporte. Você fez uma comparação aí, né? Da liga inglesa, da liga alemã e tal, com a nossa brasileira. Tem muito dinheiro em volta disso. O esporte brasileiro é um esporte muito rico, tá? Quando ele vai discutir essas informações aí, tem que entender que algumas coisas não andam tão para frente como os demais países, porque a nossa própria civilização ela não é a mesma, tá? Por exemplo, as pessoas, a cultura brasileira é essa. O pessoal vai para um jogo de futebol pensando na briga depois, né? Tem aquelas torcidas organizadas pensando nisso. Se a gente ganhar, a gente vai bater em quem perdeu. E se a gente perder, a gente vai se vingar em quem ganhou da gente. Olha a perspectiva do futebol brasileiro aí, das torcidas, tá? Eu não estou falando dos jogadores. Os estádios. Oi. Tu falou essa questão de torcida. Pô, uma das torcidas que tem a torcida do Ceará e Fortaleza, pelo amor de Deus. A da organizada, Deus me livre. Pois é desse jeito, viu? Tem que às vezes. Quando tem clássico rei lá no Castelão, meu filho, Portora. E outra, né? Por exemplo, se uma torcida sair, por exemplo, quem saiu ali, primeiro começou a sair do Ceará, para poder a outra sair, os outros pagantes da outra equipe, né? Só pode sair depois de 1 hora. Se eu não me engano, é isso que acontece para não dar tumulto e não dar briga. Imagina você ficar 1 hora ali sentado dentro do estádio, esperando todo mundo que era da equipe adversária sair para poder, é claro, não dar briga, não acontecer nada. Então, enfim, as regras são a mesma, o esporte é o mesmo, né? A diferença não é de investimento, porque aqui no Brasil tem um retorno financeiro muito bom, por mais que o real não seja tão valorizado quanto o dólar, quanto o euro, tá? Mas nós temos um retorno financeiro significativo, tá? Nós temos clubes ricos, tá? Aqui no Brasil. O investimento acontece. Agora, é claro, muito desses espetáculos é quem não respeitam a qualidade, como é que eu posso dizer, uma questão ética, de fair play, se a equipe perder bem, se a equipe ganhar bem, mas eu fui presenciar o espetáculo, tá? Então, ou seja, tá entendendo, William? São várias questões que a gente poderia também discutir dentro disso aí, que não é que não seja valorizado, é que muitas das coisas aqui no Brasil é desorganizada. E é claro, eu não preciso citar desorganização em tudo, em educação, em saúde, em administração do dinheiro público e por aí vai, né? E do futebol que eles pegam, tipo, às vezes nem podia tudo, né? Porque é uma coisa que a gente precisa muito. Por isso que é organizado nessa parte. E também o povo daqui é doido demais. Se vê uma pessoa do time perdendo, é capaz de ter até morte, os caras brigam, tá fogo, fala, meu Deus do céu. Pois é, por exemplo, por isso nós nunca, por enquanto, assim, enquanto nossa sociedade não mudar, eu acho que nunca que a gente vai ter aqueles estádios abertos, muito parecido lá com os estádios aí de fora, né? Eu não consigo dar um exemplo específico, mas onde a população fica bem próxima de jogador de futebol, tá? Aqui não, se acontecer, se a equipe dele tá perdendo e aquele cara que fez o gol passa na frente dele, se deixar ele pular em cima, bate, faz tudo no mundo, né? Tá? Então, é toda uma questão cultural. E esse processo de civilização, Kleber, né? Nós temos aí o Elias, baseado nos estudos do Steiger, 2005, se refere à necessidade de uma crença, de uma crescente regularidade, né? De conduta e de sensibilidade da sociedade em geral. Olha aí, nós falamos aí de um processo de sensibilização. Se você for pegar por esse aspecto que a gente acabou de discutir aí do esporte no Brasil, da valorização ou de um aspecto de, como é que eu posso falar, de respeito mesmo, não há uma sensibilização da nossa sociedade, né? A nossa sociedade ela não é sensível a esses critérios de regularidade, de conduta, tá bom? Expressa também nos passatempos populares, tornando-os menos violentos, olha aí o que eu acabei de citar, né? E regulados por regras que controlam a violência e possuem o caráter de impulso civilizador, né? Quando a gente fala ou utiliza essa própria nomenclatura de civilizado, né? Aí você cria aqueles dois contratempos. Da sociedade civilizada ou não civilizada, que seriam aquelas pessoas que não teriam educação, que não têm acesso à saúde, que não têm os seus direitos exigidos. Então,
Vários são os pontos que a gente pode estudar dentro disso aí, tá? E aí, finalizando aqui por hoje nossa aula, né? Dentro desse processo de civilização, nós temos a criação de regras específicas para se conter a violência no momento da prática esportiva, tá? E essas regras, elas são universais, tá? Então, o que muda às vezes é uma característica de uma, como é que eu posso dizer, de uma liga mais do interior, tal, de uma liga que é da sua cidade, que vai obedecer aos aspectos culturais da cidade, tá ok? Pessoal, dúvidas sobre a nossa aula de hoje? Né, claro, nós não encerramos ainda, mas nós estamos dentro do tempo de 3 aulas que a gente discutiu aqui. A gente tem muita coisa para discutir sobre a própria manifestação cultural do esporte, tá? Então, Oi. por exemplo, na Liga Inglesa ou na Liga Alemã, ou na brasileira, o senhor disse que eles cada um tem uma regra de jogo, né? Não, Sim, são universais. E essas regras é o quê mesmo que o senhor disse? A regra do É tipo futebol no geral? é uma regra universal. Por exemplo, o futebol que é praticado aqui no Brasil, tá? As regras que regem o futebol aqui no Brasil são as mesmas que acontecem lá. É claro que às vezes tem características pessoais, tá? Que podem mudar ou não, mas até onde eu sei, o futebol, as mesmas sanções progressivas como sanção, as punições são as mesmas, tá? Por exemplo, se o cara der carrinho por detrás aqui no Brasil, é claro, de forma bem criminosa, é vermelho. Se acontecer isso também lá, creio eu que também seja vermelho, tá? Então, esse é o aspecto que a gente chama de universalização das regras, tá? Não, eu sei. Eu pensei que tipo assim, as regras como é que eu posso dizer? Não dentro do jogo, mas fora da organização, entendeu? Porque entra a parte da civilização. Aí é uns aspectos diferentes, né? A gente pode ver, porque, aí como eu sim. falei, né? É totalmente diferente você comparar o jogo brasileiro com a liga inglesa, entendeu? Aí sim, por exemplo, você colocou agora assim, como é que eu posso dizer? Fora do campo de futebol, por assim dizer. É uma regra que vai. Valores éticos que vão reger a sociedade que presencia aquele espetáculo. Aqui no Brasil, por exemplo, o cara entra a torcida entra dentro do campo, cadê as punições? Lá não, se acontecer, aquele cara nunca mais pisa no estádio de futebol, tá entendendo? Que quando identificar a compra lá, o pedir identificação, que a maioria das vezes pede para poder comprar ingresso para entrar no estádio, esse cara vai ser barrado, tá? Então eu acho que é nesse aspecto que você quis perguntar, né? Realmente, lá as sanções para algumas condutas da sociedade são mais pesadas e bem mais rígidas do que aqui no Brasil, tá? Foi João Vitor ou foi o William que levantou a mão? Foi tu, era tu, não era o William que queria fazer essa pergunta? Pronto, beleza. Foi. Pronto. Pessoal, ó, aproveitando aqui os que estão online, eu queria fazer essa pergunta. Por quê? Porque eu vou estar atualizando o sistema hoje. E aí, as frequências de vocês são dadas pelas atividades. Se tem aquela tarefa que vocês não fizeram em alguma etapa, consequentemente vai ficar com falta, tá? Aí, Kleber, e aquela semana que você não lançou a atividade e lançou a atividade em dobro na outra semana? Aquela semana que eu não lancei a atividade, não posso dar falta por ela, tá? Vai ser todo a frequência feita em cima das tarefas. É claro, isso aqui eu expliquei no primeiro dia, mas eu só queria fazer a pergunta. Todo mundo conseguiu fazer as tarefas? Sim, eu consegui. Inclusive, eu queria falar com o senhor, que eu tô chateada. Pronto, pois beleza. Então, pessoal, façam as atividades, deixem tudo em dias, tá? Aí no caso, William, tu pode mandar mensagem pra mim lá depois no PV, tá? Pode ser de áudio. Não, professor, Hã? deu certo eu fazer a atividade. Mas eu ia falar era sobre aquele lá da história mesmo da educação física. Ah, de história da educação física, né? Porque, tipo assim, como foi perguntinhas, você tá me ouvindo? Tô. Como foi perguntinhas, aí, tipo, você se lembra que você colocou uma que era pra descrever sobre o pão e circo, né? Uhum. Pronto, eu fui direitinho com as palavras e tudo mais. Aí, quando foi as duas lá questões, tipo, eu não entendi porque
as duas que eu marquei, pra mim fazer sentido do que a gente conversou na aula. Quando eu fui ver, eu tinha errado. Eu fiquei com tanto ódio. Mas tu tem duas tentativas, tu já estourou as duas. Foi, a tentativa tinha a ver com renda, tinha a ver com, acho que, tipo, o jeito, o crescimento como crescer o esporte, tudo mais. Tipo, tudo que a gente tinha falado, e eu achando que, mas tudo bem, acontece. Aí eu passei, como é que ficou. E tem que lembrar também, principalmente nessas questões aí que tem como é que eu posso dizer aqui? Que é de marcar e tal, o próprio sistema ela embaralha as perguntas, viu? Tá? Mas é claro, eu sei que você não deve ter pensado isso, por exemplo, e na próxima vez que for responder A de novo. Não, o sistema ele embaralha, tá? A, B, C, D, E, depois aqui tava na E vai pra A e assim sucessivamente, tá? Nas questões abertas, tá? Eu é quem faço mesmo a avaliação em cima, tá? Mas é claro, tu estourou as duas tentativas e errou nas duas? Foi, Kleber. Véi, tudo que. Porque, tipo assim, pra mim era o que a gente tinha conversado aqui, mas aí eu tô doida pra saber as respostas verdadeiras, porque fiquei assim, não acredito. Eu vou estar divulgando e vou estar colocando também o slide da aula para que depois vocês possam verificar direitinho, viu? O de pão e circo foi top. Pera aí, respeite, que ali eu soube dar uma resposta. Pronto, pois beleza. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Se vocês não tiverem mais nenhuma, a gente encerra por aqui nossa aula e até... Kleber, só aquela atividade que o senhor passou, aquela primeira de aspectos históricos, pra mim ainda não apareceu que foi avaliada. Eu não tive tempo ainda realmente de dar feedback nela, tá? Por enquanto não precisa se preocupar, porque até a V1 eu consigo disponibilizar todos os feedbacks de vocês, tá? Porque eu preciso Entendi, é que eu achei que tinha bugado o sistema, alguma coisa assim. Não se preocupe não. Aí, por exemplo, realmente eu não tive tempo ainda de dar uma olhada nela, mas aí não se preocupe porque até lá eu consigo até a V1 vocês vão ter todos os feedbacks das avaliações, principalmente, é claro, das questões abertas. É porque eu gosto de fazer suspense pra nós. Faz parte da vida do professor, é? Então, pessoal, show aí, obrigado por todas as contribuições e participação, tá bom? Eu espero que vocês sempre continuem assim, não só nas minhas aulas, mas nos demais professores, tá? Toda vida que não estiver entendendo determinada situação, levanta a mãozinha, levanta a mãozinha aí no chat, liga o microfone, faz a pergunta pro professor, porque é interessante isso, é eu dar continuidade ao conteúdo, sendo que as dúvidas foram sanadas. Se eu for continuando e você não conseguiu esclarecer as dúvidas, cria-se uma bola de neve, e essa bola de neve vai atrapalhar muitas das vezes os demais conteúdos até a AV1, a AV2 ou a finalização da disciplina, tá? E aí, como eu disse, eu estou sempre aqui para isso. Entendeu? Beleza, não entendeu? Pergunta que eu esclareço. Quer contribuir? Liga o microfone, contribui da maneira que puder. No chat também, de vez em quando eu dou uma olhada. Eu acho que ninguém fez pergunta aqui, porque a maioria das vezes todo mundo aqui sempre faz pergunta quando tem dúvida, tá? Então, parabéns mesmo, viu? Pessoal, no mais é isso, tá bom? A gente se encontra aí amanhã para nossa aula de aspectos históricos e até lá, tá bom? Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.